no início, era uma competição muito grande entre Pride e UFC. Começou no UFC. Em 1996 começou o UFC, o MMA pro mundo, Vale Tudo, foi no UFC. Onde Rorion criou o UFC para mostrar a eficiência do jiu-jitsu para as outras modalidades de artes marciais. Então ele quis dizer que o jiu-jitsu era superior. É que naquela época as pessoas vinham representando as suas lutas, né? É isso aí. Cada atleta lutava a sua modalidade. Exceto, por exemplo, tinha um atleta que lutava freestyle. Freestyle na época era o vovô do MMA americano. Entendi. Porque era mistura de várias lutas, entendeu? Mas eu lembro o que Ken o cara... Shamrock. Ken Shamrock era do freestyle. Ele já era um prenúncio desse mix, né? Perfeito. Mas porque eu lembro que o judoca chegava de kimono, o capoeirista com a calça de capoeira. É isso mesmo. E entravam pra... Acho que deve ter... Street Fight. Hã? Isso Tipo mesmo. Street Fight. Porque a Isso ideia mesmo. era mostrar o seguinte, ó, eu sou bom no karatê, o outro é bom na capoeira. Vamos ver quem é melhor? É. Aí o cara do jiu-jitsu começou a... Pera aí. E eles criaram, o Rorion criou o evento, pensou de tudo quanto for forma que você pensar. Colocar jacaré ao redor do cage, quem caísse caía no jacaré. Pensou um monte de viagem, um monte de viagem, um monte de doideira. Aí virou a grade. Aí ele criou o octagon, o octógono. E aí dali, qual que era a ideia? Ter um lugar onde a pessoa não podia correr, porque as lutas de tatame... Você, quando tá encurralado, você sai do tatame. Jiu-jitsu faz isso, judô faz isso, karatê faz isso, taekwondo faz isso. Tem que recomeçar. Então, dali você tem um tempinho pra dar um start. Já as lutas de ringue, não. Caiu pro canto, pai, peia. Sai do canto. Que legal. Sai do canto. Então, ele criou o octagon que não tinha canto. Não tinha canto. Então, você era obrigado, encostou as costas na grade, ou você saía da grade, ou você se garantia no grappling. Sim. Tendo luta agarrada. Só que naquela época só a família Gracie sabia jiu-jitsu. Entendeu? Então mostrou o jiu-jitsu pro mundo, que era mais eficiente num combate 1 a 1. E aí a galera começou a treinar jiu-jitsu. Aí o primeiro brasileiro do freestyle, do MMA, a gente chama de cross-training, que misturou tudo, foi o Marco Ruas. Com as bicas na perna, com o treino de judô, de jiu-jitsu, de luta livre, de boxe. E ele tem uma curiosidade. Marco Ruas, quando ia fazer uma luta do UFC, ele subia o morro, botava uma pacoteira de dinheiro em cima da mesa e chamava todo mundo do bar na porrada. Quem batesse nele, levava a pacoteira. Era o treino dele pra lutar o UFC. Era o sparring. Era o sparring de luxo. De luxo. Sparring de luxo dele. E aí não faltava motivação, né? Falei, não, Marco pode deixar, Ruas. não precisa dessa pacoteira não, vou quebrar você. Marco Ruas. O Tancabot também. Tancabot brigava no bar antes de subir no octagon. Antes de se profissionalizar, porque virou um negócio. Quando era Vale Tudo. Aí Dana White fez virar negócio. Dana White colocou tempo, porque começou a televisionar. Com o Rorion não podia televisionar. Quando o Rorion conseguiu... Quando o Dana, os irmãos Fertitta compraram o UFC, chamaram o Dana criou o business, o jeito americano de fazer MMA. Que aí era round de 5 minutos, por 1 de descanso, não tinha tempo, no Vale Tudo. Criou até morrer, regras. Criou regras. Era- Não, tinha luta que Até dava 20 minutos, meia hora. Royce Gracie e Kimbo Science, aquele cara que entrava com a cruz, carregando a cruz, ele... 30 minutos de porrada sem parar. Putz. Aí Royce finalizou ele e não conseguiu voltar pra fazer a final. É porque tinha várias lutas ainda no Na mesmo sequência? dia. Você lutava 3 ou 4 vezes no dia pra ser campeão, direto, sem tempo e sem regra. Podia puxar cabelo, dedo no olho. Cara, Não, eu perdi essa. Os meus filhos perguntam hoje. Ô pai, por que o cara não enfia o dedo no olho do outro? Fala, não, filho, tem regra. Mas, poxa, não pode tudo? Não pode mais, por Não isso. pode mais. Por isso mistura de artes marciais. Até hoje em dia, o protocolo de concussão tá muito como que eu digo? Exigente, né? Se o cara toma um nocaute muito severo, ele tem que ficar em um gancho de 6 meses, né? Sem poder Dependendo lutar. do nocaute, são 6 meses mesmo. Sem lutar e de 30 a 60 dias sem poder treinar. Dependendo da concussão que ele teve. Ele não pode nem treinar, ele não pode cair no tatame. Tomar uma queda e ter um abalo cerebral, que o cérebro bate na calota craniana. Aí, por conta disso, o protocolo tá muito rígido. Mas é importante. Tem que ter. E diferente das lutas strikers de nocaute, por exemplo, você me dá um knockdown, abre uma contagem. 10 segundos. Ninguém volta em 10 segundos no knockdown.
É impossível voltar. Você vai voltar grog. Você não volta 100%. Aí você tem outra concussão. Aí você tem outra concussão. É de 3 a 4 concussões pro árbitro parar. No MMA, não. Você tomou um down, se você tá com o olho vidrado, eu tô apanhando aqui, que foi o caso do Adesanya. Eu tô apanhando aqui, mas eu tô olhando pro nada, o árbitro para. Porque ele diz, o cérebro desligou, eu tenho que parar. Se você fica parado, acaba. Se você entra em posição fetal, fica defendendo aqui e não Sem se reagir. mexe sem reação, acaba. Tudo pra preservar o cara. E aí tem uma parada, eu vou até olhar pra câmera. Eu vou criar uma inimizade aqui com o povo. Diferente do boxe, kickbox, Muay Thai, é menos tempo de porrada na cabeça. Sim. Então o cara dura mais, entendeu? Porque se você pegar o boxe, o cara fala assim, não sai sangue, ele não tem aqueles cortes profundos. Só que ele tá batendo na cabeça 15 rounds, 12 rounds. 30 minutos. 30 minutos. Com uma 10 luvinha rounds. macia. Com uma luvinha, entre aspas, né? Macia. 8 ounces. 8 ounces. E aí, por isso que tem caso. Por exemplo, se eu não me engano, o Muhammad Ali foi foi isso, né? Acho que tanta porrada Parkinson. na cabeça, ele acabou... Maguila também ficou com sequela. com Vários sequela, lutadores. Entendeu? Já no MMA é o seguinte, é uma bendada, só que é uma por ano. Porque o cara toma uma bendada, ele tem que ficar um gancho aí de praticamente o ano inteiro. Só vai lutar no outro ano ou no final do ano. Às vezes ele luta de novo. Normalmente de 3. Ele luta 3 vezes por ano. É raro um cara que luta mais. Anderson já lutou 4. Existe. Mas é raro. E ele tem um tempo. Ele tem 1 mês, 2 meses, aí ele faz outro camp de 3 meses, aí ele vai lutar. Ou ele é maluco, cai uma luta, ele fala, não, eu vou. Sim, mas aí ele tem que estar disponível. Para ele estar disponível, ele não pode ter tomado levado uma porrada Perfeito. considerável, né? Perfeito. Não Então, pode a ter tendência... Não pode ter tomado um KO ou um TKO. E você tomou um KO, um TKO na sua vida? Ave Maria. Ave Maria. Conta a história do cara que falou que você Ave mija Maria. sangue. Ô, Fábio Maldonado. Fábio Maldonado. Uma vez a gente tava treinando, fazendo sparring. E ele fala assim, Fião, hoje eu vou bater só no corpo, tá? Só no corpo. Mas eu vou bater tanto no corpo que amanhã você vai pro banheiro e vai mijar sangue. Eu falei, porra nenhuma. E com proteção. Meu irmão. Eu acho que eu apanhei uns 5 rounds dele. No outro dia fui. Mas era treino ou era luta? Era treino, mas o treino é pior que a luta. E com proteção. Fui no banheiro, tava lá, caiu uns pinguinhos. Falei, beleza, vai dar falência renal, tá tranquilo. Só que naquela época você não entende nada, tudo é treino, né? Depois de um tempo você começa a entender. Eu agradeço muito, o Fião que afiou minha mão. Hoje em dia a gente faz um boxe sujo por causa dele. Valeu, Maldonado. Ele é do UFC. Ele era do UFC. Era do UFC. Ele foi demitido do UFC, depois de um tempo perdeu 3 seguidas e foi pra Rússia. Ele tem uma luta, ele e o Emelianenko Fedor, que lutou na Rússia, vão dar pro russo a vitória se for por ponto, né? Mas no mínimo foi empate aquela luta se ele não venceu. Foi uma peia. Foi uma saraivada de golpe, coisa linda, coisa linda. Fedor toma down, ele toma knockdown e vai embora. E você fala, alguém vai morrer. Aí acaba a luta, os dois em pezão, assim. Eu falei, meu Deus, cara. Ele é doido. Massa. O caipira de aço. O caipira de aço.